dois últimos versículos do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios 4, 31 e 32, a palavra de Deus diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez, com o privilégio aqui de ler a Tua palavra e receber algo do Senhor, é o nosso maior desejo essa manhã. Ouvir a Tua voz nesse lugar, não os homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra de Deus, o verdadeiro alimento, o pão que vem de Deus para nós, que alimenta realmente, Pai. É desse que nós precisamos e te pedimos em oração que através do Espírito Santo o Senhor ministre ao nosso espírito, Pai, e que a minha vida que eu entrego em Tuas mãos seja útil ao Senhor esta manhã, que o Senhor possa, com a unção do Espírito Santo, me usar para ministrar a Tua palavra e todos nós aqui sermos abençoados pelo Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, nós lemos aqui no finalzinho da carta, a partir do verso 31, e eu queria ler agora o verso 30, que não foi lido, o verso anterior, em que Paulo diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele, antes de dizer aquilo que nós lemos aqui, ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque com ele nós fomos selados para a salvação. E aí depois ele vem: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, ao invés disso, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então ele fala aqui de uma série de problemas que estão todos eles localizados na nossa alma. Tudo isso que é dito aqui, a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, tudo isso são problemas da alma humana, mas que acabam por afetar o nosso espírito, porque entristecem o Espírito Santo. E o Espírito Santo selou o nosso espírito. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então nós temos o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, e à medida que o entristecemos com esses problemas da nossa alma, certamente isso afeta também o nosso espírito. E uma das maiores aflições dos dias atuais são os problemas emocionais. E isso não é de hoje, é de muito tempo. Mas talvez com a pandemia e tudo isso que o mundo tem enfrentado nos últimos anos, isso tenha se agravado. Então é muito comum a gente hoje encontrar diversas pessoas, e mesmo dentro das igrejas, enfrentando problemas emocionais sérios, graves, e doenças, e depressões, e tantas coisas mais, ansiedade, pânico, tudo isso afeta a alma humana. Então, problema emocional é algo muito comum nos dias atuais, não é? E há um livro interessante que eu já li e recomendo aos irmãos, que é o livro Treinando a Emoção para Ser Feliz. Não sei se você já leu esse livro, é do Augusto Cury, um autor cristão, psicólogo, né? E ele escreveu, e é um livro muito interessante nesse sentido, porque ele mostra nesse livro que Jesus é o nosso maior exemplo, né? Não há outro exemplo que a gente possa usar de pessoa humana, e Jesus era 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo, e não há nenhum exemplo maior do que ele para mostrar como a gente pode lidar com as nossas emoções. E o Augusto Cury apresenta Jesus nesse livro como uma pessoa plenamente equilibrada nas suas emoções. E isso é muito interessante, porque o nosso exemplo é ele. E se algo está errado no nosso coração, na nossa mente, nas nossas emoções, isso precisa ser corrigido. E há várias maneiras de nós corrigirmos isso, inclusive até com ajuda médica. Mas há coisas que nós podemos fazer no nível espiritual e que cabem a nós exercer este controle.
A Bíblia diz que eu, que tenho o Espírito Santo, devo manifestar o fruto do Espírito Santo. E dentre aquilo que é descrito como fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5, a gente encontra o domínio próprio, a gente encontra a mansidão. Então há coisas que nós precisamos fazer em relação à nossa alma, há coisas que nós precisamos agir e precisamos dominar e precisamos manter sob controle. Então há coisas que dependem de nós. E a gente também pode ver em outro personagem bíblico, o apóstolo Paulo, algumas características que mostram também aqui uma pessoa equilibrada emocionalmente. Embora a Bíblia relate até alguns momentos em que ele perdeu um pouco, as estribeiras, mas isso é interessante porque mostra que ele é um ser humano, como todos nós. Não há ninguém aqui diferente de ninguém, não há ninguém aqui melhor do que ninguém. Todos nós, a Bíblia diz, estamos sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos problemas. Nenhum de nós vai conseguir ser 100% espiritual em todo o tempo. Vai ter um momento em que a gente vai perder a linha, vai ter um momento em que as coisas vão fugir ao controle. Mas que esses momentos não sejam a constante da nossa vida, mas sejam sim exceções, coisas que a gente conta nos dedos e não uma constante. E assim a gente pode usar também a vida do apóstolo Paulo como um exemplo, porque foi alguém que, apesar de todas as turbulências que ele sofreu, e aí eu posso dizer, poucas pessoas na Bíblia sofreram tanto quanto o apóstolo Paulo fazendo a obra de Deus. Você conhece as narrativas. Então, uma pessoa que, apesar de todo esse sofrimento, todas essas conturbações na sua vida, conseguia manter as suas emoções equilibradas. Qual é a grande desculpa que nós damos quando as emoções fogem do controle? A gente diz, foram as circunstâncias. Me apertaram tanto que eu explodi. Eu fiquei tão irritado que não teve como controlar. Essa é a desculpa que a gente dá. Ou seja, eu sofri tanto que eu estourei naquele momento. Mas Paulo, ele vai mostrar para a gente que, apesar dos sofrimentos e das agruras da sua vida, ele conseguiu manter, na maior parte do tempo, as emoções sob controle. Então, aí está também um exemplo a nós. Nós precisamos nos esforçar para, a maior parte do tempo, manter as nossas emoções sob controle, porque todo excesso, ele se torna perigoso. Qualquer excesso, seja ele do que for, ele se torna prejudicial. Então, o que nós temos que buscar é o equilíbrio. E no equilíbrio não há falta e nem há sobra ao equilíbrio. Não há excessos no equilíbrio. Então, esse é o alvo e é isso que Deus está falando conosco através desse texto do próprio apóstolo Paulo. Porque na esfera da emoção, os excessos emocionais também são perigosos. E a gente depois vai ter muito tempo para se arrepender de palavras que foram ditas por emoção, de atitudes que foram tomadas por causa de forte emoção e de tantas coisas que a gente acaba fazendo na vida por um excesso, por um descontrole nessa área tão essencial. Então, eu posso dizer a você que a saúde emocional, ela é tão ou mais importante até do que a saúde física. Por que eu digo isso? Porque às vezes o problema emocional causa um problema físico. Você sente coisas fisicamente porque elas começaram na sua mente. Todos conhecem as doenças psicossomáticas. Elas não existem na realidade, o corpo não está de fato adoecido, mas ele sente todos os sintomas e acaba adoecendo por causa do que começou na mente, no pensamento, na emoção e nos sentimentos. Então, controlar isso é essencial para que a gente tenha uma vida emocional equilibrada e, portanto, uma vida cristã equilibrada. E aí é que então entra o versículo 31, onde Paulo diz, longe de vós. E ele começa a enumerar problemas emocionais graves, toda amargura. É bom sentir amargura? O que você acha? Eu estou amargurado, eu estou com raiva, eu estou sentido, eu estou revoltado. Isso não é um bom sentimento. Esse sentimento pode adoecer você? Pode adoecer seu corpo. Pode prejudicar a sua saúde física? Pode.
Então Paulo diz, olha, longe de você a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, todas essas coisas trazem um prejuízo. E aí ele logo em seguida propõe a cura. Veja, a cura muitas vezes não é eu conseguir controlar tudo isso, porque eu não tenho esse controle, embora precise, como já disse aqui, por causa do fruto do Espírito, ter o domínio próprio. Mas muitas vezes as coisas fogem ao nosso controle. Então, a proposta de Paulo é a substituição. Veja, Paulo faz isso em alguns momentos, ele diz que a gente tem que substituir até os pensamentos. Ele fala que nós não devemos pensar nas coisas daqui da terra, mas sim nas lá do alto. Então, se há algum pensamento ruim, eu não tenho capacidade de controlar os meus pensamentos, mas eu tenho capacidade de substituí-los. Então, ao invés de ficar pensando fixamente em algo ruim que me aconteceu, ou que está me acontecendo, Paulo propõe: substitua esses pensamentos por coisas boas, por coisas celestiais, não é por coisas lá do alto. Então, é uma troca. A mesma coisa ele faz aqui. Ao invés de você ficar na amargura, na cólera, na ira, na gritaria, na blasfêmia, na malícia, você faça ao contrário. Comece a treinar a benignidade, seja compassivo, perdoe aos outros, como também você foi perdoado por Deus. Então ele diz: troque o comportamento, vire o disco, né? Mude a faixa, troque a maneira de ser, troque a maneira de agir, troque essa característica que cisma em ficar impregnada em você de ser uma pessoa amargurada, colérica. Pare com isso, troque isso. É o que Paulo diz: faça de outra maneira. E ele sabia lidar com isso. E aí eu queria usar essa manhã alguns exemplos da vida de Paulo para que você perceba como isso é plenamente possível. Isso não é pedido a super-homens nem super-mulheres, mas é pedido a pessoas, a mim e a você, cristãos comuns, pessoas comuns que estão sujeitas a todo tipo de problema. Mas é possível a gente controlar isso, é possível a gente lutar contra isso, e o exemplo de Paulo é muito interessante. Então, leia comigo 2 Coríntios, capítulo 11, em que Paulo começa aqui um relatório. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, ele faz um relatório da sua vida. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, e uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Isso é uma vida fácil? Não. Que mal ele fez para ter todos esses problemas? Nenhum. Fez o bem, pregou o evangelho. Até fome, diz aqui, que passou. Então, há um histórico de problemas na sua vida que seriam suficientes para justificar qualquer perda de controle, que seriam suficientes para justificar qualquer deslize. Olha o que esse cara passou. Como é que ele consegue passar tudo isso e manter a sua calma? Mas o que a Bíblia vai mostrar é que é possível manter a saúde mental, mesmo quando a gente passa por tantas adversidades. E eu acho que nenhum de nós aqui passou pela metade do que esse cara passou no que foi relatado aqui. Alguém aqui já foi apedrejado? Não. Alguém já foi fustigado com varas? Alguém já foi açoitado? Não. Alguém já naufragou 3 vezes? Não. Então, muitas coisas aqui nem se comparam ao que muitas vezes a gente passa. E para nós aquilo ganha uma proporção tão grande que a gente tenta justificar qualquer comportamento por causa dessas pedras que às vezes entram no nosso sapato. E Paulo, apesar de tudo isso, era alguém que sabia se manter para cima. Tudo tenta te manter para baixo. Tudo tenta te afundar. Tudo tenta te derrubar. Mas cabe a você se erguer. Cabe a você se manter para cima. E é isso que Deus está querendo de nós essa manhã e nos ensinar.
Veja, esse Paulo que contou essa história, veja o que ele diz em Atos 16, versículo 23 ao 26. Um texto bem conhecido. Atos 16, do verso 23 ao verso 26. E depois de lhes darem muitos açoites, quantos açoites, irmãos? Muitos. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Você já ficou preso com os pés no tronco? Quanto tempo isso leva para você sentir câimbras e dores e tudo por ficar numa mesma posição desconfortável por muito tempo? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Isso é uma história real. Isso é algo que aconteceu com ele, é uma dessas açoitadas que ele menciona lá em 2 Coríntios capítulo 11, como nós lemos. Uma delas está aqui, muitos açoites foram dados, e depois dos açoites, imagina, você acabou de ser açoitado, o que você quer? Pelo menos passar a mão, né? Jogar alguma coisa. Não, ali você é preso, põe pé e mão no tronco, os açoites lá expostos, e você numa posição desconfortável por muito tempo, e aí você teria todos os motivos para xingar o céu e a terra, xingar todo mundo, né? Esbravejar, reclamar da vida, né? Falar um monte de besteira. Mas não foi isso que Paulo fez. Isso que Deus está nos mostrando, irmãos, é o controle sobre as emoções. Você escolhe o que você quer fazer, você escolhe o que você quer ser, você escolhe até o que você quer sentir. Está no seu controle fazer isso. Paulo sentiu a dor de tudo isso, mas ao invés de à meia-noite estar esbravejando, xingando todo mundo, reclamando da vida, em depressão, amargurado, que valeu a pena ter pregado o Evangelho, olha o que eu sofri, ele está cantando, ele está louvando, ele está orando. Então isso é a evidência de que nós estamos diante de alguém que sabe se manter para cima quando tudo quer lhe afundar. Tudo era para afundar Paulo. Mas ele diz, não, eu tenho um Deus que cuida de mim. Mas se ele cuida de você, por que permitiu isso, Paulo? Deus cuida de mim. Deus tem propósitos que eu não conheço. Mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu creio no meu chamado, eu creio que Deus me chamou, eu creio que Deus me escolheu, eu creio que Deus me ama, eu creio que Deus tem um propósito que vai além dessa prisão, vai além dessa circunstância que eu estou vivendo agora, vai além da dor que eu estou sentindo. Há algo mais e Deus vai me permitir viver isso. Então você não vê Paulo reclamar porque ele consegue ficar para cima, mesmo quando tudo em volta quer lhe jogar para baixo. O texto conhecido também em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 em diante até o 13, ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra-chave aqui é aprendizado. Eu aprendi a viver contente. Ninguém nasce sabendo, a gente aprende. Ninguém nasce pronto, a gente se prepara ao longo da vida. Ninguém nasce santo, a gente se santifica. Ninguém nasce salvo, a gente é salvo por Deus. Então, amados, o que a Bíblia está dizendo é que Paulo aprendeu a viver contente, independente da situação. Ou seja, em toda e qualquer situação. Por isso eu consigo cantar com o corpo todo lanhado. Por isso eu consigo cantar numa posição totalmente desconfortável, sentindo câimbras pelo corpo. Por isso, porque eu aprendi. Eu passei por essa escola. Então, mesmo vivendo momentos tristes, eu consigo não me deixar abater. Por isso eu posso todas as coisas, porque há alguém que me fortalece.
Essa é a fé que nós devemos ter. A crença de que Deus é real, independente do que eu estou passando no presente momento. Porque o presente momento pode ser adverso. Pode ser que eu passe um período de escassez. Pode ser que eu passe um período de humilhação. Pode ser que Deus reserve para mim um período de doença, de fome, de nudez, em que faltem as coisas. Mas pode vir outros períodos em que as coisas sejam melhores. A vida é assim. Mas há alguém que me fortalece, independente do momento presente, das coisas que me cercam agora. Essa é a lição que Paulo nos dá para que a gente não afunde na amargura, na depressão, no sentimento de derrota, de perda, no sentimento de inutilidade, de que nada dá certo, de que tudo é ruim para mim. Há um Deus que me fortalece, tanto quando eu estou bem, tanto quanto eu estou mal. Ele é o mesmo Deus, ele continua agindo da mesma forma na minha vida. Então Paulo é alguém que sabe, mas ele sabe se manter para cima, porque ele aprendeu isso. E hoje Deus quer nos ensinar isso, irmãos. Que a pregação da palavra de Deus sirva para nos ensinar, para que você exercite isto na sua vida. Porque eu não sei o que vem pela frente, se vai melhorar, se vai piorar. Pode ser que melhore, pode ser que daqui a pouco piore, e depois melhore de novo, e depois piore de novo. As coisas acontecem assim, mas nós temos que estar preparados. Então, esse Paulo, que sabia se manter para cima porque aprendeu isso, durante a sua vida cristã, tem essa lição para nós. E esse Paulo vai terminar a sua vida, porque ele morreu, e a gente vai morrer também um dia. Ninguém aqui vai ficar para a raiz, como se fala, né? A gente vai morrer. Não sei se vai morrer dormindo, como um anjinho, não sei se vai morrer estraçalhado, não sei como é que vai morrer, mas a gente vai morrer. Se vai morrer naturalmente ou se alguém vai nos matar. Eu sei que esse Paulo que a gente falou aqui, ele termina a sua vida numa prisão, da qual ele não saiu, numa última prisão, da qual Deus não o livrou. Ele termina a sua vida nas mãos de um carrasco que decepou a sua cabeça, do qual Deus não o livrou. Mas ele termina a sua vida livre, livre espiritualmente, livre emocionalmente, livre de pesos, de amarguras, de sentimentos ruins, de doenças na alma que entristeceriam o Espírito Santo no qual ele foi selado. Ele termina a sua vida cheio de fé. E os versículos mais lindos que a gente encontra na vida de Paulo estão em 2 Timóteo, quando ele fala do término da sua carreira. No capítulo 4, do versículo 6, já prestes a morrer, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, por um sacrifício. E o tempo da minha partida é chegado, eu sei. Deus já me disse, dessa prisão ele não vai me livrar, desse carrasco ele não vai me livrar, dessa foice na minha cabeça ele não vai me livrar. Eu sei que o tempo da minha partida chegou. Mas ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Guardei aquilo que é o mais importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo diz: eu guardei a minha fé. Não houve uma chicotada, uma chibatada, uma humilhação, uma fome, não houve um naufrágio, não houve nada que eu sofri que tenha tirado a minha fé. Ela foi bem guardada no meu coração até esse dia. Eu guardei a minha fé. E já agora, eu tenho certeza, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos vocês que amam a sua vinda e que guardarem a sua fé da mesma forma e que preservarem o sentimento, o coração, a emoção, que guardarem a fé em Jesus, independente de estar tudo bem ou de estar tudo ruim. Dias vão se suceder, as coisas vão se alternar, mas uma coisa vai permanecer: a fé, o amor, o cuidado de Deus, o controle, o domínio, a soberania sobre a sua vida. Então guarde a sua fé, guarde o seu coração em Deus. E talvez você olhe para isso e diga: qual é o segredo de Paulo?
Como é que ele consegue fazer tudo isso? Esse cara tem sangue de barata, né, como as pessoas costumam dizer. Não, isso tudo é uma construção, como ele disse aqui, amados. Ele aprendeu. Então, pode ser que eu não seja ainda, eu não esteja formado nessa escola, você também não. Mas vamos aprender dia a dia. Vamos vir para a igreja, vamos ouvir a palavra, vamos estudar a Bíblia, vamos estar na escola dominical, vamos estar na oração, para a gente aprender dia a dia como é que se vive a vida cristã. E ele tinha uma visão positiva de todas as coisas, até das tribulações, porque isto foi um aprendizado constante na sua vida. Veja outro texto lindo de Paulo em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 mostra como esse homem enxergava a vida. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amados, eu acredito o seguinte, quando Paulo passava fome, quando Paulo sentia dor, quando Paulo era queimado, era chicotado, era isso, era aquilo outro, ele não estava ali sozinho. O Espírito Santo estava com ele, porque ele é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo? Então o Espírito Santo está com você. Jesus não disse que ele estaria com vocês todos os dias da vida de vocês, até a consumação dos séculos? Então Paulo está preso, mas o Espírito Santo está lá com ele. E é isso que faz ele aprender essas coisas. Ele poder dizer, olha, eu até me glorio nas tribulações, porque elas fazem um ciclo na minha vida que produzem muitas coisas boas. Elas produzem perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência já me dá esperança, porque eu já passei por isso, eu sei que Deus vai agir. Então isso é a diferença na vida de Paulo, porque ele olha com olhos positivos para todas as coisas. Aí eu pergunto, você que anda amargurado, você que anda assim, assado, com esses problemas emocionais todos, como é que você vê a vida? Como é que são os seus olhos? Você, aquela célebre pergunta, né? Quando você vê um copo com metade de água, ele está meio cheio ou meio vazio ou meio cheio? O que você acha, né? Como é que você vê a vida? Cada dia que passa, cada aniversário que você faz é menos um ano ou mais um ano, né, irmão? São coisas simples, que as pessoas às vezes não refletem sobre isso. Como é que você vê a vida? Você vê com olhos maus ou com olhos bons? A Bíblia diz que se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então quem tem olhos maus, vive nas trevas. E que são olhos maus? Eu só vejo o pior da vida. Isso tinha que acontecer comigo, eu sou azarado mesmo. Tem gente assim? Tem na igreja, tem. Não olha para o lado agora que é perigoso, né? Mas tem gente assim até na igreja. Acontece, tinha que acontecer comigo. Eu sou assim mesmo, eu nasci para isso. Meu Deus, né? Porque os olhos são maus, então todas as circunstâncias eu só vejo o pior. Então em tudo que eu vejo o pior. E é terrível ter gente assim perto de você, porque isso contamina, não é, irmãos? Então, Paulo tinha uma visão positiva das coisas. Por isso vai acontecer na vida dele um equilíbrio emocional. E às vezes o equilíbrio não chega na sua porque os olhos são a lâmpada do corpo. São muitas vezes porta de entrada. A maneira como você enxerga as coisas vai acabar se depositando no seu coração. E depois a tua boca só fala do que está cheio o coração. E aí você só abre a boca para se lamentar, para reclamar da vida. Você é chato, ninguém aguenta ficar 5 minutos do teu lado. Por quê? Porque começou pelos olhos. Olhando, enxergando sempre o pior nas circunstâncias. Dificuldades, irmãos, acontecem e são permitidas por Deus para que a gente aprenda alguma coisa. Abra comigo Salmo 119. Salmo 119, verso 71. O salmista diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Veja a constatação, eu considero que foi bom até eu ter sofrido, porque isso me trouxe um aprendizado a respeito da palavra de Deus. Olha o lucro
em todas as coisas. Por isso Paulo foi capaz de dizer que até o morrer era lucro para ele, porque ele enxergava com outros olhos. As tribulações podem nos fazer voltar para Deus. Veja em Deuteronômio capítulo 4, versículo 30 e 31. Lá em Deuteronômio, capítulo número 4, verso número 30 e verso número 31. Está escrito assim: quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Você tem uma aliança com Deus? Então Deus não se esquece dessa aliança. Quando você passar por uma tribulação, entenda o que é dito aqui. Você vai entender que Deus não vai te desamparar. Quando você sobrevier a essas coisas, você vai se voltar para o Senhor. E Ele vai se voltar para você. E Ele vai se compadecer de você. E Ele vai curar o seu coração. Então, diante do mal, volte-se para Deus. Não volte-se para a blasfêmia, como disse Paulo no versículo inicial. Não volte para reclamar, para murmurar, mas volte-se para Deus para buscar, e dele virá o teu socorro. Ainda no Salmo 119, vamos voltar a ele, no Salmo número 119, agora no versículo 67. Salmo 119, 67 diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aqui está o efeito terapêutico da aflição, que para algumas pessoas se torna até necessária. Paulo disse, olha, lá em Romanos capítulo 5, que nós lemos aqui, não é? Ele disse, olha, as tribulações, eu até me glorio nelas, porque algumas vezes elas servem para me aproximar mais de Deus. E aqui o salmista está dizendo, olha, ser afligido me levou para mais perto do Senhor. Ser afligido fez com que eu antes andava errado e agora guardasse a palavra. Para cada um, Deus tem um tratamento. Então, amados, às vezes é bom a gente sofrer alguma coisa. Ninguém quer, ninguém deseja, ninguém pede, mas às vezes isso nos coloca no rumo. Às vezes é no sofrimento que a gente volta para Deus, é no sofrimento que a gente volta a ser fiel. Não é maldição, não. Não, Deus vai te amaldiçoar. Mas às vezes precisa faltar alguma coisa para você voltar a ser dizimista. Às vezes precisa acontecer alguma coisa na sua vida para você voltar a frequentar a igreja. Às vezes precisa acontecer uma desgraça para você voltar a orar, estar na oração com os irmãos. Não é questão de maldição, mas é aprendizado. Coisas que Deus permite para que a gente aprenda na escola de Deus. Aprendi a viver contente, disse o apóstolo Paulo, ele aprendeu na escola de Deus. No Salmo 32, no versículo 4 e no versículo 5, acontece outra coisa também interessante. Salmo 32, verso 4 e 5 diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Outro poder do sofrimento vem às vezes para provocar a nossa confissão. E a confissão é o primeiro passo da cura. O primeiro passo da cura é admitir que você tem um problema, admitir que está errado. Assim é nos alcoólicos anônimos, nos neuróticos anônimos, nos narcóticos anônimos. O primeiro passo é admitir que você tem um problema. É a confissão. Miserável homem que sou. Essa é a confissão necessária e às vezes só a dor provoca esse sentimento e promove essa confissão. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia. E às vezes tem que ser afligido para confessar, tem que ser sofrido para admitir o erro e para que essa confissão saia de nossos lábios. Paulo também era assim porque era alguém que sabia enfrentar
o nosso maior inimigo. O maior inimigo é o mal, irmãos. Ele mesmo disse, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Veja o que ele diz em Romanos, no capítulo número 12. Romanos capítulo 12, verso 20 e 21. Ele diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por que Paulo podia ser equilibrado emocionalmente? Porque ele sabia vencer o mal com o bem, simplesmente. Porque ele sabia que a luta dele não é contra um ser humano, mas é contra o mal que está por trás. E o mal não se vence com o mal, mas se derrota com o bem. Paulo também é aquele que diz na primeira carta aos Tessalonicenses, vamos ler sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo número 15. Evitai que alguém retribua outra em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Aqui está talvez uma pequena receita de paz, de alegria, de felicidade, de falta de amargura no coração, de falta de ressentimento. Da onde vêm esses sentimentos que adoecem a nossa alma? Muitas vezes da falta de perdão, de usar as armas do mal contra o mal, ao invés de usar as armas do bem. Paulo sabia viver isso. E outra coisa, Paulo também sabia, e esse foi o seu aprendizado, ocupar a sua mente. Veja o que diz Filipenses, capítulo número 4, versículo número 8. Já citei aqui para você, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Cabeça vazia, dizem aí, é oficina de quem? Do capiroto, né? Do Satanás. Mas uma cabeça ocupada com coisas boas, ela é uma cabeça que tem paz. É uma alma que sossega, é uma mente que descansa. Então Paulo sabia ocupar a sua mente. E quem tem que ocupar a minha mente sou eu mesmo. E eu escolho o que vai ocupá-la. Eu escolho o que vai ficar aqui remoendo no meu pensamento. Então Paulo aqui diz simplesmente, tudo que é bom, tudo que é realmente puro, tudo que é amável, tudo que tem virtude, louvor, isso é que tem que estar na minha mente. E não o mal que alguém me fez, e não a dor que eu estou sentindo, e não a vingança que eu estou planejando. Não é isso que deve ocupar a minha mente, porque isso me adoece a alma. Isso entristece o Espírito Santo de Deus, e eu preciso evitar isso a todo custo. Em Colossenses também, veja comigo mais adiante, Colossenses capítulo número 3, versículo 1 a 3, ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E Paulo não corrompia de forma nenhuma a sua mente. Leia comigo agora Tito, capítulo 1, versículo 15. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 15. Ele diz assim, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Como é que está a sua mente? Sua mente está pura ou sua mente está ruim? Lembra dos olhos? Quem olha e vê defeito em tudo, tem a mente impura. Quem olha e só vê o lado mal das coisas, tem a mente impura. Quem olha e só vê os defeitos das pessoas, tem a mente impura. A nossa tendência carnal é essa, é usar e ver e notar os defeitos. Fazemos um exercício aqui, te dou uma folha de papel, peço para você escolher alguém e digo, lista aí os defeitos dessa pessoa. Você me enche uma folha. Agora, lista as qualidades, você vai pensar meia hora. É assim que funciona, irmãos. Se eu fizer isso entre casais, vai acontecer a mesma coisa. Nós somos muito mais propensos a observar os defeitos
do que as qualidades. Então, o que Paulo está nos ensinando aqui é um exercício para a gente aprender. E começa na mente, começa no coração. Outra coisa importante na vida de Paulo é um sentimento, que esse sim deve permear o nosso coração e a nossa mente. Em 1 aos Tessalonicenses, Paulo diz no capítulo 5, no versículo 18, todo mundo conhece. Em tudo, faça o quê? Dai graças. Por quê, irmãos? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo ensinou porque Paulo vivia. Então ele era grato a Deus por tudo. Quando você tem um coração de gratidão, a tua vida é melhor. Quando você consegue ser grato por tudo. Você está entendendo? Tudo. Tudo. O que é tudo, irmão? É tudo. Tudo é qualquer coisa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fome, banquete, honra, humilhação, tudo. Sou grato a Deus. Ser grato nas pequenas coisas, qualidade tão difícil que alguns aqui não conseguem ter, não é? Eu sou grato, por quê? Porque, olha, meu salário aumentou, porque eu comprei minha casa, porque agora eu tenho um carro bacana. É fácil ser grato. Mas e nas pequenas coisas? Ser grato. Irmão, são raras as vezes que eu tomo um banho quente sem agradecer a Deus. Principalmente no frio. Quando eu abro o chuveiro e a água sai quente, eu digo, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa água quente. Sempre eu me lembro disso. A gente ora para comer, né? Para alguns virou uma obrigação, né? Fica até olhando os irmãos, assim, vamos ver se ele vai orar. E se não orar, não é crente. Às vezes o cara está orando por dentro, mas você quer não, que ele faça uma pose. Senhor, glória. Né? A gente julga. Mas nas pequenas coisas, ter algo para comer, num mundo tão complicado como hoje, não é razão para agradecer, irmãos? Não é razão para ser grato? Em tudo dai graças. Quando você começa a fazer isso, teu coração fica mais leve. Mas não, eu estou amargurado. Por quê? Porque meu vizinho tem e eu não tenho. Porque aquele irmãozinho chegou outro dia na igreja e já está assim, eu não estou. Porque o outro foi abençoado, eu não fui. Meu coração está amargurado. Por isso eu estou doente. Porque eu não consigo agradecer pelo mínimo e pelo máximo. Eu não consigo ser nem fiel no pouco. Como é que eu serei fiel no muito? A Bíblia diz que é no pouco que a gente tem que ser fiel para que depois sejamos colocados sobre o muito. E Paulo também tinha algo importante que eu quero deixar para você, já quase terminando, em Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sabe o que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer esperança no futuro. A esperança é o último processo do seu sofrimento. Lembra lá de Romanos 5? Tudo aquilo, experiência, tal, para gerar esperança. E ele diz, eu tenho certeza de que o que eu sofro agora não se compara ao que Deus está preparando para mim lá na frente. Eu tenho essa esperança viva no meu coração e ela me alimenta. Eu me alimento de coisas boas. Você come coisa estragada, irmão? Quando você come coisa estragada, o que acontece contigo? Tua vida azeda, não azeda? Você fica preso na privada. Então não é assim que você quer viver, Coma coisas boas, encha seu coração de esperança, de alegria, de paz, de fé, que o fruto do Espírito seja manifesto em todos nós, para que haja uma visão e uma convicção. Paulo diz, eu tenho por certo que os sofrimentos do presente não se comparam àquilo que Deus está preparando para mim. Essa certeza é que move a nossa vida. Isso é a fé. A certeza das coisas que se esperam, a convicção de coisas que eu não consigo ver agora, mas eu tenho certeza que lá na frente elas vão acontecer. Essa é a fé que agrada a Deus, essa é a fé que nos torna cristãos. E por fim, o último versículo que eu quero deixar para você, e não menos importante, está em Colossenses, no capítulo 3, no versículo número 13.
Colossenses capítulo 3, versículo 13. É outra coisa importante, que é um componente muito importante na nossa saúde mental. Colossenses 3, 13, Paulo diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. No primeiro versículo que eu li aqui, ele termina no versículo 32 do capítulo 4 de Efésios, dizendo: antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros. Perdoar é essencial para uma vida feliz. Perdoar é essencial para que você tenha saúde mental. E Paulo aqui está me dizendo que eu devo suportar e perdoar, mesmo que eu tenha motivo de queixa contra outros. Ora, existe um motivo, o motivo é real, mas mesmo assim eu perdoo. E eu perdoo, eu posso até ousar dizer, não é pelo bem dele, não, é pelo meu próprio bem. É para que eu não sofra amargura, para que o meu coração não se torne um poço de fel, para que a minha vida não azede. Então eu preciso de a todo custo perdoar, porque o perdão é o grande remédio para a cura da emoção. Por isso, lá nos versículos anteriores, Paulo disse os problemas no verso 31 e propôs a cura no verso 32. E a cura proposta é: perdoe, perdoe, e quantas vezes for preciso, perdoe. Irmãos, a gente parece animal, sabe, em muitas situações da vida, quando a gente mata, mas quando a gente perdoa, a gente parece com Deus. Então, há duas opções aqui. Você quer parecer um animal ou você quer parecer com Deus? A diferença é que Deus perdoa. A diferença é que Deus ensina o perdão através de Jesus. Ele nos deu esse exemplo e é esse exemplo que a gente tem que fazer e seguir. Paulo certa vez disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nisso que é bom, a gente deve imitá-lo, porque ele está imitando a Cristo. Para a nossa cura, para a cura da nossa mente e para que a gente não entristeça o Espírito Santo. E assim seja preservado o nosso espírito, a nossa fé, a nossa vida, a alegria que Deus tem para você. Deus tem uma vida de alegria para você, mas às vezes você é o primeiro a jogar fora. Às vezes você é o primeiro a dispensar a alegria e olhar só com olhos maus para que todo mal se estabeleça no teu coração. Não aceite isso, não faça isso, aprenda isso, como aprendeu o apóstolo Paulo. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar juntos, vamos pedir a Deus a intervenção do Espírito Santo que está em nós, para que Ele nos ajude, para que nós sejamos curados esta manhã. Pai Santo, se há aqui alguma amargura, Pai, se há alguma mente doente, cura, Senhor, em nome de Jesus. Se há alguém aqui, meu Pai, com sentimentos ruins, cura, Pai. Se há alguém aqui com olhos maus, muda essa visão, Pai. Faz que a pessoa enxergue coisas boas, enxergue o Senhor. Abra os olhos do coração dessa pessoa, Pai, para que ela enxergue que o Senhor tem coisas muito maiores do que os sofrimentos que ela está passando no presente. Abre os olhos da fé, Senhor, em nome de Jesus. Ensina o teu povo, Senhor. Assim como Paulo aprendeu, não é das circunstâncias, não é das situações que nós vamos viver, Pai. Nosso humor não pode variar. Ajuda-nos a viver sempre, sempre na Tua bênção, na Tua presença, olhando o mundo com bons olhos, crendo, perdoando, lavando, limpando o coração. Não permita, Pai, que nenhum mal se acumule dentro de nós. Abençoa o Teu povo nesse lugar e cura, Pai, aqueles que precisam ser curados esta manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.